Paz do Senhor a todos os nossos irmãos do Núcleo STPAG, Deus abençoe. Passando para lhes enviar mais uma aula, a nossa oitava aula, descrita no capítulo 5, a partir da página 115. Nós vamos falar sobre angelologia, tá bom? Qualquer dúvida você pode manifestar no grupo ou mandar no meu PV, para nós estarmos ajudando você a desenvolver, a esclarecer suas dúvidas e a responder às suas perguntas, tá bem? A matéria de angelologia, ela é uma matéria bem complexa em seus conteúdos e ensinamentos, né? Ela, como o nome sugere, ela está voltada a nos informar a classe dos anjos, os tipos de anjos, as funções. A angelologia é uma matéria que ela vai nos direcionar enquanto a saber algumas coisas sobre os anjos do céu, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma caricatura de um anjo que tende a ser a caricatura do arcanjo Miguel, né? Toda vez que nós falamos de anjos, o mais elevado deles, podemos dizer que em postura, em expressão e em nome, seria o arcanjo Miguel, tá? Mas a gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre isso. Eu coloquei essa foto apenas para ilustração e para aprendizado nosso, enquanto a questão de detalhes e observações, tá bom? Assim como a gente vê em uma foto dessa, um anjo bem, né, com a armadura, bem posicionado, imagina como seria o anjo que representa a Deus, né? Então é uma bênção. A gente vai trabalhar, vai ver essa situação direitinho. Eu acredito que nós vamos chegar a um bom consenso, tá? A teologia da angelologia, ela vai fazer o quê? Aborda-se a seguir um resumo da doutrina dos anjos dentro da Bíblia Sagrada, tá bom? Bora lá. Aborda-se a seguir um resumo da doutrina dos anjos na Bíblia. Estude com carinho, pois este conteúdo tem um sentido especial para a vida do cristão, muito além do conhecimento. Primeiro, eu vou usar aqui a ponteirinho laser. Não, vou usar aqui a caneta para gente ver aqui direitinho. A natureza, a natureza dos anjos dentro dele como criatura, tá? Tô marcando aqui para você ver. Nós temos as seguintes situações. Os anjos são seres criados, tá? Criados, foram feitos do nada pelo poder de Deus. Então, a primeira situação que eu tenho é que eles o quê? Eles são seres criados e eles foram feitos do nada, do nada, tá? A criação, a criação dos anjos em si, gente, foi por parte do próprio Deus. Quando tudo veio a existir, Deus já tinha criado eles, né? E eles foram criados pelo poder de Deus, tá bom? Do cosmos que existe no céu, né? De lá eles foram criados. Nós não conhecemos a época exata, né, de nenhum detalhe dessas criações. Há uma vertente teológica a respeito da criação de Miguel. Eu não defendo esta teoria, eu não defendo, mas eu vou apresentar ela a vocês. Quando se fala da rebelião de Lúcifer nos céus,
que ele disse que iria subir acima das estrelas e acima do trono do Altíssimo estabelecer o trono dele, naquele momento a teologia, ou parte dela, defende que foi criado o arcanjo Miguel, o anjo da batalha, o príncipe dos exércitos dos céus, né? Por que defendem? Porque o nome Miguel quer dizer o seguinte: quem será semelhante a Deus, né? Então a teologia defende que quando ele diz que quando Lúcifer disse que seria semelhante a Deus, Deus cria Miguel em uma resposta a Lúcifer. Essa resposta seria o quê? Ninguém é semelhante a Deus. Quem seria semelhante a Deus? E aí dota Miguel de poder e de autoridade sobre os exércitos dos céus, e ele com os seus anjos conseguem expulsar aí a Lúcifer e a terça parte dos anjos dos céus. Então, existe uma vertente sobre essa situação, dessa parte da criação de Deus, tá bom? Mas a data exata a gente não sabe, não conhece, tá? Não tem como distinguir essa situação aí, tá bom? É... Porém, sabemos que antes que aparecesse o homem, eles já existiam. Havia muito tempo e que a rebelião de Satanás já se havia registrado, deixando duas classes: anjos bons e anjos maus. Sendo eles criaturas, recusam a adoração. Isso estamos falando sobre os anjos bons, né? Apocalipse 19, 10, 22, do 8 ao 9. E ao homem, no caso, está proibido adorar a anjos, né? Que a gente vê aí costumeiramente muitas coisas em relação a isso, né? Muita gente adorando anjo Gabriel, anjo Miguel, enfim, né? Colossenses 2,18 diz que está proibido. Então, assim, depois que houve a reunião, aquela reunião, não, a rebelião nos céus, eles foram banidos, literalmente, né? Então, assim, Miguel passa. Eu digo passa porque até então não havia registro dele, né? Mas ele passa a principiar sobre os exércitos dos anjos nos céus e a responder a todo tipo de situação, né? Gabriel também é um anjo poderoso, né? Por exemplo, quando Daniel ora, ele vem enviar a resposta e ele é preso pelo príncipe da Pérsia nas regiões celestiais. E Gabriel disse: Eu lutei com todas as minhas forças, mas não consegui vencer. Então foi quando veio Miguel, príncipe dos exércitos dos céus, né? E lutando comigo me permitiu passar e levar a resposta da oração de Daniel. Então, existem anjos poderosos, né? Uns mais do que os outros, cada um dentro da sua função, dentro da sua naturalidade e normalidade das coisas, tá bom? Aqui nós temos o espiritual, né? Eles são espíritos. Primeiro, eles têm uma natureza. Qual é a natureza deles? Divina, criado nos céus. Gente, eu tô um pouquinho ruim da garganta, vocês não reparam não, viu? Segundo a natureza deles, eles são que espíritos, né? São descritos como espíritos porque, diferente dos homens, eles não estão limitados a condições naturais e físicas de espaço e tempo, né? Aparecem e desaparecem à vontade e se movimentam com uma rapidez incontrolável. É inconcebível, sem usar, sem usar meios naturais. Primeiro, vamos lá. Eles são o quê? Espíritos, tá? Não estão limitados a nenhuma condição natural, como nós estamos, ou física, ou espaçosa, ou ao tempo, tá? Só que quando nós vamos olhar na Bíblia, nós vamos ver a anjos comendo, nós vamos ver a anjos bebendo, nós vamos ver a anjos lavando os pés, nós vamos ver a anjos descansando, né?
Então, assim, se eles não estão limitados às condições naturais, às condições físicas, às condições do espaço e do tempo, por que eles tinham necessidade de comer, de lavar os pés, de descansar e de beber água? Né? Já pararam para pensar nisso? Por exemplo, lá no Gênesis mesmo, logo ali na, na destruição ali de Sodoma e Gomorra, por exemplo, nós temos ali uma grande situação onde aparecem o quê? Três anjos, né? Quando Isaac é prometido a Abraão e a Sara, aparecem anjos. E por aí segue outra série de situações, né? Eu até nomeei aqui embaixo aqui, ó, apesar de serem puramente espíritos, têm o poder de assumir forma humana a fim de tornar visível sua presença ou sentidos do homem, Gênesis 19. Então, se eles não estão limitados, por que eles precisam comer, beber, descansar, lavar os pés? Era porque naquela época Deus ele lidava muito com o homem. Não tinha outro meio de fazer o homem entendê-lo. Então, o anjo que via trazer o recado da parte de Deus, ele se assemelhava, né? A aparência dele era humana, né? Ele tinha toda aquela situação, né, de precisar comer, de precisar beber, não que fosse da necessidade da natureza dele como anjo, mas sim, né, para transmitir àquele que estava recebendo a mensagem de Deus que de fato ele estava sendo entendido por Deus, tá bom? E que aquele anjo estava compreendendo o que ele estava falando, como ele estava vivendo para levar a resposta a Deus, tá? Então, Deus ele sempre cuidou disso, ou seja, da comunicação, da boa comunicação com os homens, né? Para quê? Para que tudo pudesse ser melhor, né? E começando até mesmo do tratar deles assim, tá bom? Lá embaixo, o tópico 3 vai dizer assim, ó, imortais. Então, eles são o quê? Eles têm natureza, eles são espíritos e eles são imortais, isso é, não estão sujeitos à morte. Em Lucas 20 do 34 a 36, Jesus explica explica esse nome que saiu errado, né? Seria aos seus discípulos que os santos ressuscitados serão como os anjos, do sentido que não morrerão, né? Não é no sentido de corpo, por exemplo, né? Já vi muita gente dizer que quando nós ressuscitarmos, nós seremos parecidos aos anjos, ou semelhante aos anjos, se por pegar esse texto aqui. Só que Jesus não está falando em questão de corpo, de tamanho, porque os anjos são maiores que nós, né? Jesus está falando sobre o quê? Sobre a imortalidade. Seremos semelhantes a eles na imortalidade. Não morreremos mais, né? Não morreremos mais. Então, tem muito cuidado com isso, para você não cometer um erro, tá? Quarto, eles são numerosos. As escrituras ensinam que seu número é muito grande. Milhares de milhares e milhões de milhões. Daniel 7:10. Mais de 12, aqui seria legiões, é porque o meu corretor ele às vezes altera. De anjos, né? Mais de 12 legião de anjos, tá bom? Multidões dos exércitos celestiais e aos muitos milhares de anjos. Portanto, seu Criador e Mestre é descrito como Senhor dos exércitos. Então, assim, ó, em todas as formas que nós formos ver sobre os anjos, nós vamos ver que eles são incontáveis, tá bom? Incontáveis. Imagine você que Satanás conseguiu retirar do céu a terça parte destes anjos, tá? Agora você para e pensa, mesmo Satanás tirando a terça parte dos céus, imagina quantos anjos ainda ficaram nos céus, porque são milhões de milhões, milhares de milhares e não se pode contar. É um grande e expressivo número de anjos que existe nas regiões celestiais, nos céus, né? E imagine você ficando esse tanto de exército de anjos nos céus. Imagine quantos
desceram com Satanás nessa terça parte, né? Nós não temos o valor em quantidade da terça parte, mas você imagine você pega um gráfico de pizza de, por exemplo, 100 e divide em 15%. Cada fatiazinha, para você ver uma ideia mais ou menos ali, você vai ter a ideia. Uma fatiazinha daquela corresponderia a terça parte, tá bom? Sem sexo. Os anjos sempre serão descritos como varões, porém, na realidade, são assexuados. Não têm sexo, não propagam a sua espécie, tá? Lucas 20, tá bom? Eles não têm nenhum sentimento carnal, nenhum sentimento de desejos ou expressões ou coisas do tipo, tá? Eles são atípicos da nossa natureza, tá? Então, gente, eles não têm reprodução de espécie, tá? Depois nós temos agora as classificações, tá bom? As classificações dos anjos, elas serão voltadas das seguintes formas. Vou marcar aqui, só sublinhar aqui para vocês rapidinho. Anjos do Senhor, arcanjo e Gabriel, tá? Quando a Bíblia refere-se a anjo do Senhor, é porque ele é diferente de qualquer outro anjo, tá? Toda vez que um anjo representa a Deus, é atribuído a ele o poder de perdoar ou de reter pecados, conforme nós vemos em Êxodo 23, 32 e 33. Então tem gente que diz assim, igual já vi muita gente criticando, anjo não tem poder de curar, anjo não cura, quem cura é Deus e tal. Olha, se o anjo está representando a Deus, ele está classificado como anjo do Senhor. E como anjo do Senhor, é atribuído a ele poder para tal coisas fazer, tá? Às vezes a gente recebe a palavra que Deus diz assim, eu envio o meu anjo para ir contigo, ou para ir diante de ti. O que é que Deus está dizendo? O que é que Deus está dizendo? É que existe poder ao seu redor, que seus pecados podem ser perdoados ou podem ser retidos, né? E que aquele anjo é diferente de todos os demais, tá bom? Arcanjo é mencionado claramente a Miguel, né? Como anjo principal dos exércitos dos céus. Então, subentende-se, por base de Judas, 1 Tessalonicenses 4, 16 e Apocalipse 12, que não tem no céu nenhum anjo mais especial, podemos dizer dessa forma, do que Miguel, o arcanjo Miguel, tá bom? Gabriel, nós temos aí a próxima classificação. É a maneira pela qual ele é mencionado também, né? E indica que ele seja uma classe muito elevada, ou seja, por que que Gabriel ele vem de uma classe elevada? Porque ele está na presença de Deus, Lucas 1,19. E a esses que estão na presença de Deus, são confiados o que? As mensagens de mais elevada importância com relação ao reino de Deus. É aquela questão do nosso particular. Cada vez você se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de você, mais Deus te usa, mais Deus te revela, mais Deus te dá graça, né? E às vezes as pessoas falam, mas como é que Deus usa ele? Mas como é que Deus usa ela? Mas como é que Deus faz isso? Como é que Deus faz... É porque ele está na presença de Deus, né? Ele está mais na presença de Deus. Então Deus vai abençoando, Deus vai guardando, Deus vai cuidando, né? E por aí segue-se. Então, Gabriel, ele assiste todo o tempo na presença do Senhor. É como se fosse um anjo mensageiro. Gabriel, vem cá. Vai lá no fulano de tal, assim, 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 assim. Sim, senhor. E Gabriel desce na terra, tá? Lembrando que eles não estão sujeitos a espaço, a tempo, né, a física, a condições. Não, nada. Nada impede um anjo do Senhor de vir à terra. Nada. Quando Deus tem algo a fazer, nada impede. Bom, gente,
Aqui eu tenho, por exemplo, uma ligeira amostra de uma caricatura do que poderia ser. Vou tirar aqui minha imagem aqui para vocês verem tranquilamente. É a caricatura do anjo do Senhor, né? A gente vê que ele seria um esplêndido, né? Preparados para a peleja. Aí entra aquela situação que eu falei para vocês lá atrás, sobre a questão da armadura. Toda visão que nós temos de anjo, né, que representa Deus, é com armadura, é com isso e com aquilo. Eles não precisam disso para vencer nenhuma batalha, nenhuma guerra. Mas, por exemplo, a Bíblia diz que Miguel, por exemplo, ele tem uma espada, né? Se você pegar esse outro aqui, ó, você vai ver que aqui ele está com a espada na mão, ó, né? Você vai ver que aqui, ó, esse aqui ele está com o punho fechado, né? Esse aqui está com os braços cruzados, indicando postura e posição, né? Esses aqui estão prontos para agir, né? Digamos assim. Então, são anjos que representam diretamente a Deus e estão programados para vencer em nome do Senhor qualquer batalha que se apresente. Tá bem, gente? Essa é a classe dos anjos do Senhor, tá? Eu vou passar aqui. Aqui nós temos o que seria a simbologia do arcanjo Miguel, tá? Como eu falei para vocês, ele é sempre descrito com espada, né? Como o anjo guerreiro do céu, né? Então, natural que na caricatura dele venha a armadura, venha toda essa situação, tá? Mesmo que a Bíblia não fale sobre tal, tá bem? Aqui eu tenho mais uma classe de anjo, que poderia ser, por exemplo, como Gabriel, né? Simplesmente um anjo vestido de branco, ali bem aparente, né? Bem posicionado, que sobe e desce nos céus a serviço do próprio Deus, né? Assistindo diretamente ao trono de Deus, tá bom? Passando desse ponto aqui, peraí, nós temos agora o ponto aqui a seguir, que seria o quê? Anjos eleitos, tá? Os anjos eleitos, gente, são provavelmente aqueles que permanecem fiéis a Deus durante a rebelião de Satanás, tá bom? Tudo que estava acontecendo estava sendo presenciado por todos. E todos tiveram a sua escolha, né? Ou seja, Deus é o Todo-Poderoso, eu vou ficar com Deus. Não, o outro, não, eu acho que Lúcifer tem razão. E aí se baniu para o lado de Lúcifer. Então acabou o quê? Sendo banido, né? E no céu, quem ficou lá ficou como anjo eleito por Deus. Depois nós temos como quinto lugar os anjos das nações, tá bom? Anjos das nações, gente, ele dá a entender que é aquele anjo que ele protege a nação, o que está a serviço da nação, o que cuida da nação. Por exemplo, a Pérsia tinha um dominador. Quando Daniel orou, né, o anjo do Senhor foi submisso, foi subjugado por o anjo da Pérsia. Esse anjo da Pérsia subentende que seria um anjo das trevas ou algum tipo de demônio, né, representando ali o próprio Satanás, né? Então a gente tem essa situação aí para descrever a respeito dos anjos das nações. Toda nação tem o seu anjo, biblicamente, a gente observando isso. E aí em sexto nós temos aí os querubins, né? Parecem ser de uma classe elevada diante dos relacionados com os propósitos retributivos de Deus, né? E os querubins, eles são anjos de batalhas, anjos de pelejas, anjos de lutas. Eles são descritos como tendo rostos de leão, né? Por quê? Porque tem aquela veracidade do leão, aquela força, aquela agilidade, né? Rosto de homem, né? Por quê? Porque ele também tem o intelecto de um homem. Rosto de boi, por quê? Porque tem aquela força bruta, né? Aquela força rústica. E rosto de águia, né? E isso traz para nós o quê? Aquela sutileza que a águia tem.
Isso sugere que representam uma perfeição de criaturas, força de leão, inteligência de homem, rapidez de águia e serviço semelhante ao do boi. Então, o querubim, ele é aquela classe de anjo preparado para toda a batalha, tá bom? Toda a batalha. Lembrando que todos eles estão sob o domínio de Miguel, o arcanjo, tá? Todos, todos, todos. Aí nós temos aqui os serafins. Os serafins, eles são mencionados em Isaías e pouco se sabe acerca deles, né? Mas a palavra serafim quer dizer o quê? Aquele que arde em fogo, tá? Ou aquele que arde. Um detalhe que eu quero passar para vocês é o seguinte, que enquanto os querubins guerreiam, são anjos voltados para a guerra, os serafins são voltados unicamente para adorar a Deus, tá? Querubins guerreiam, serafins adoram, tá bom? E adoram a Deus diante do seu trono, tá? Magnificam a Deus em todo o tempo. Essa é a missão dos serafins, tá bom? E o caráter de todos esses anjos e dessas classes estão apresentados na Bíblia como agentes do bem e do mal. Por isso eles têm caráter. Existem três categorias de anjos, mas uma delas, os caídos, está presa em cadeias eternas, chamada de o Tártaro, né? Conforme 2 Pedro 2,4, ou o inferno também, tá bom? Que é o mais comum para a gente. Porém, os demônios, os anjos maus e os anjos bons, os que permaneceram obedientes a Deus, merecem uma investigação a respeito de seu caráter. Então, nós vamos lá. Nós temos os anjos caídos, tá? Que não vencendo os mesmos demônios, tá bom, gente? Que fique claro. Depois nós temos os demônios e depois nós temos os anjos maus e os anjos bons, tá? Seguindo aqui, nós temos os anjos bons, eles são o que? Obedientes, eles cumprem os seus encargos sem questionar, tá? Os anjos bons, eles são reverentes, né? Eles não têm nenhum problema enquanto às suas posições. Eles são sábios, tá? São anjos que são preparados especificamente para estarem ali a serviço do próprio Deus de forma gradativa. Eles são mansos, tá bom? Não abrigam ressentimentos pessoais nem injúria aos seus opositores. Por exemplo, lembra quando Jacó lutou com um anjo lá no Vale de Jaboque? O anjo abençoou a ele e mudou a vida dele, a história dele, né? Só que ele lutou com um anjo. Vai saber se ele não deu murro na cara do anjo, se ele não deu tapa, se ele não deu pedaço de paulada, de pedrada, né? Mas o anjo não abrigou o ressentimento. Disse só para ele: como é que é o teu nome? Ah, eu me chamo Jacó. Não te chamarás mais Jacó, senão Israel, porque lutaste com Deus e com o príncipe dos homens e venceste. Então eles não abrigam ressentimentos. E eles são o quê? Poderosos, tá bom, gente? E também são santos, tá? Todos os anjos dos céus são santificados e são santos por Deus, tá bom? A obra deles está pautada dentro da seguinte forma. Pera aí. Essa foto aqui, ó, ela é do próprio livro de vocês, tá bom? Então, bora lá. As obras deles. Eles são, primeiro, agentes de Deus. Eles são... O que é agentes? Eles seriam executores dos pronunciamentos de Deus, tá? 2, eles são mensageiros de Deus. O que significa isso? Literalmente, a palavra anjo quer dizer o quê? Mensageiro,
mensageiro, qualquer tipo de anjo. Então, todos os anjos que estão dentro dessa categoria angelical, à exceção de Miguel, querubins e serafins, todos os demais são mensageiros de Deus. Usados para quê? Anunciar, vou pontuar aqui com ponteiro laser, ou melhor, com marcador, né? Eles são para quê? Para anunciar, trazer advertências, instruções, encorajamento e revelações. Tá bom? Essa é a função dos anjos mensageiros da parte de Deus. Tá? Quando nós partimos para os servos de Deus, nós temos aqui servos de Deus. Não são porventura todos eles os anjos bons, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1,14. Os anjos são enviados por Deus para quê? Primeiro, os anjos bons, estamos falando, sustentar, preservar e resgatar, tá bom? Interceder, ok? E servir aos justos depois da morte. Então, é por isso que muita gente, quando se trata no quesito de morte, diz, não, ele falou que viu o anjo do Senhor vindo buscar ele, ou que viu o anjo vindo buscá-lo. Quando Deus ele envia os seus mensageiros para quê? Para sustentar, preservar, resgatar, interceder e servir aos justos depois da morte, tá bom? Essa é uma das principais, são as principais funções dos anjos que assistem e que atendem a Deus, tá bom? Lá nos altos céus. Lendo os versículos acima, citados à luz da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus 18:10, alguns formaram a doutrina de anjo protetor ou anjo da guarda, né? Essa situação, pastor Jair, isso é certa? Essa questão de anjo da guarda, a Bíblia não faz ênfase enquanto a questão de anjo da guarda. Porém, se ele é enviado para nos guardar, então é para nos guardar. Se ele é enviado para nos proteger, é para nos proteger. Anjo protetor, anjo da guarda, tá bom? Vamos lá. Satanás. Alguns afirmam que não existe tal ser, o diabo, mas depois de se observar o mal no mundo, é lógico que se pergunte: quem estaria fazendo o mal que você vê todos os dias em todos os lugares, se o diabo não existe? Então tem muita gente que renega, por exemplo, essa participação do reino das trevas enquanto a figura de Satanás. Ah, não, Satanás não existe. Existe. Ah, o diabo não sei o que. Não, existe. Existe sim, tá bom? A origem dele está datada lá em Isaías 14, Ezequiel 28, tá bom? Que é quando ele se rebela contra os exércitos dos céus e contra o próprio Deus, tá? Em Isaías 14 e Ezequiel 28, você vai ver toda a origem, tudo que Lúcifer era antes de se rebelar contra Deus, tudo que ele tinha. De acordo com as escrituras, Satanás era originalmente Lúcifer, literalmente o que leva à luz. Ele era perfeito, né? Como o Altíssimo, mas o glorioso é o mais glorioso dos anjos. Mas ele orgulhosamente aspirou a ser como o Altíssimo e caiu na condenação, né? Mesmo eles sendo seres, mesmo Satanás sendo um ser completamente espiritual, ele fez o quê? Ele teve a opção de escolher continuar sendo fiel a Deus, mesmo sendo uma criatura perfeita, porque o texto de Ezequiel diz que ele era perfeito até o dia em que se achou nele orgulho, né? Então, assim, a gente observa que ele era perfeito,
mas que Deus estava em todo o tempo, ou os olhos de Deus, né, ali, ó, procurando, procurando, procurando. É aquilo que o texto diz, que o Senhor tem 7 olhos sobre a terra e que nada escapa dos seus olhos. Então, ele era perfeito, Lucifer era perfeito, mas os olhos do Senhor estavam sobre ele. Até o dia que os olhos do Senhor viu no coração dele orgulho e soberba, né? Aí pronto, aí acabou-se. A partir daquele momento acabou-se, tá? O caráter dele. As qualificações do caráter de Satanás são indicadas pelos seguintes títulos e nomes pelos quais é conhecido. Satanás significa literalmente adversário e descreve seus intentos maliciosos e persistentes de tentar obstruir com vitórias parciais sobre o propósito de Deus na vida dos salvos. Por exemplo, Caim, ele era do maligno. Tudo que Deus iniciava para ser bom, Satanás ia lá e deturpava. Tudo que Deus iniciava para ser bacana, Satanás ia lá e deturpava, né? Mas Deus sempre tem algo acontecendo em favor dos seus santos, né? Tá bom? Bora lá. Satanás é descrito como procurador, procurando destruir as igrejas de 3 maneiras. Que a primeira, interiormente, pela introdução de falsos ensinos, está aí a referência bíblica, né? A segunda forma, exteriormente, pela perseguição, tá bom? E a terceira forma, pela implantação do cristianismo nominal e falso. Aqui no Brasil, o primeiro e o terceiro item são mais fortes e crescem todos os dias. O primeiro e o terceiro são mais comuns aqui no Brasil. Por quê? Porque o que as pessoas mais buscam são ensinos que venham a condizer com as suas necessidades pessoais e básicas do ser humano, né? E é aí que está o grande problema desse pessoal. E é o grande problema dessas igrejas também. A terceira opção, por exemplo, eles e o que é o cristianismo nominal? É aquele cristianismo onde ele não, onde tudo está bem, onde você não precisa. Agora tem a moda dos desigrejados, né? Por exemplo, você não precisa de pastor, você não precisa de igreja e por aí vai. E você precisa de tudo isso. Eu preciso de tudo isso. Então, a Bíblia fala sobre tudo isso, já trazendo um grande alerta para nós de como seria a pessoa desse ser maligno, né? O caráter dele. Este nome significa literalmente, diabo, significa literalmente calúnia, né? Satanás é chamado assim porque calúnia tanto a Deus quanto ao homem, tá? Então, ele é chamado de Satanás porque ele é nosso adversário, e ele tem um nome chamado diabo, por quê? Porque ele nos calunia diante de Deus, tá? E diante dos homens também, tá bom? Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aí nós temos outro adjetivo para ele que é destruidor, que vem do grego apolion e vem do hebraico Abaddon, tá? Ele é cheio de ódio contra o Criador, suas obras e seu povo. O diabo desejava estabelecer a si mesmo como o Deus da destruição de todo o mundo. Então, tudo que esse ser representa é mal, perverso e ruim. Serpente, a antiga serpente chamada o diabo, faz lembrar que, deixa eu tirar aqui meu vídeo, peraí, faz lembrar que aquele que na antiguidade usou uma cobra como seu agente para acionar a queda do homem. Bora lá. Tem muita gente que diz que Satanás se transformou na serpente que fez a Eva cair no pecado. Não, de jeito nenhum, gente, de jeito nenhum. Ele usou a serpente. Ele, vou até sublinhar aqui, ele usou uma cobra como agente, tá bom? Ele usou, tá? Como agente para acionar a queda do homem, tá? Ele não se transformou em cobra, como muitos dizem por aí, tá? Ele também é chamado de tentador,
Tentar significa literalmente provar ou testar, tá? E o termo é usado também com relação aos tratos de Deus. Então, assim, a parte de tudo isso, ele também é usado para nos provar e nos testar em todo o tempo, tá bom? E aí nós temos várias situações. Nós temos o exemplo de Jó, nós temos o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, nós temos o exemplo de Daniel, nós temos o exemplo de Esther. Tudo aquilo ali foram situações que foram instigadas por Satanás e seus agentes no coração do homem para destruir o homem e a mulher de Deus, mas Deus estava lá e estava cuidando do seu povo. Ele também é conhecido como príncipe e Deus deste mundo, tá? Estes títulos sugerem a sua influência sobre a sociedade organizada fora ou a parte da influência da vontade de Deus, tá bom? Todo o mundo está no maligno, sob o poder do maligno, e está influenciado por ele. Por isso é que nós devemos buscar a Deus a cada dia, tá bom? É o que a pregadora pregou ontem aqui no Encontrão de Senhoras. Fortalecei no Senhor e na força do seu poder, tá, gente? Seguindo aqui para nós irmos finalizando, nós temos as atividades de Satanás, tá? Nada vem de Deus, tudo brota de sua própria índole maligna e destruidora. Vamos ver aqui alguns tópicos. Rapidinho, a natureza das atividades, tá? Você tem aqui tudo que ele faz. Ele perturba, ele se opõe, ele domina, ele cega, ele engana, ele laça os ímpios, né? Ele aflige, tenta os santos de Deus, é descrito como presunçoso, orgulhoso, poderoso, tá? Maligno, astuto e enganador, tá bom? Então, olha, muito cuidado. E quais as esferas que ele age? Ele não está limitado às operações em nenhuma esfera, tá bom? Você observando o que está descrito aqui nos textos, você vai observar que Satanás ele está literalmente capacitado para agir na forma que ele quiser, aonde ele quiser. Detalhe, sempre com a prova do nosso Deus. Ele não faz absolutamente nada sem que Deus dê o ok. A chave de lá do inferno está nas mãos de Jesus, que é o nosso Senhor. Então, tudo que Satanás faz é, primeiramente, passado no crivo de Deus. Tá bom? Aqui nós temos o motivo das atividades e por que Satanás é tão interessado em nossa ruína, né? E aí você vai ver uma série de conteúdos e contextos que estão voltados a esses interesses da parte dele, da parte do maligno, tá? Vou tirar aqui meu vídeo rapidinho. Depois eu tenho aqui as restrições das atividades. Ao mesmo tempo em que reconhecemos que Satanás é forte, devemos ter cuidado para não exagerar ao seu poder. Para aqueles que creem em Cristo, ele já é um inimigo derrotado. E é forte somente para aqueles que cedem à tentação, né? Eu meio que, olhando e observando esse texto, assim, eu discordo, entre aspas, e eu quero deixar aqui um pensamento sobre isso. Porque, assim, Satanás, ele não é forte somente para quem cede à tentação ou ao desejo da carne. Satanás, ele é literalmente forte. Ele é um ser poderoso. Ele não é mais todo-poderoso do que o nosso Deus. Ele não é mais absoluto do que o nosso Deus. Mas ele tem poder. O inferno é domínio dele, né? Os anjos caídos, os demônios que estão nas profundezas, estão subjugados a ele.
Então ele tem poder de fato, ele é poderoso. Agora, não é mais poderoso do que o nosso Deus, né? Ele não é maior do que aquele que nos fez e nos criou, o Deus de Israel. Não. Ele responde ao Deus de Israel. Ele deve satisfações ao Deus de Israel. Ele deve pedido e autorização ao Deus de Israel. O caso de Jó, por exemplo, está aí. Exemplo claro, né? Então, vamos estar aí atentando para essas situações, tá bom? E depois nós temos a questão dos espíritos maus, que são o que? Anjos decaídos, demônios, né? Que às vezes as pessoas já se confundem, elas não sabem diferenciar, né? Irmão, todo anjo caído é um demônio, tá? Todo anjo caído é um demônio, tá bom? Basicamente, gente, esse aqui é o contexto